Olá pessoal, olá a todas e todos. Volto aqui para o meu canal do YouTube para a gente explicar a teoria da tipicidade conglobante. Eu percebi que surgiram dúvidas sobre o tema e eu vou explicar aqui a teoria. Bom, lembrando que a teoria da tipicidade conglobante que vai ser explicada aqui é a que consta no manual do Zaffaroni com Pierangeli, que representa o pensamento dele da década de 70 a 80. No tratado dele, que tem em espanhol, por óbvio, e que tem uma tradução com o Nilo, o raciocínio já é um pouco diferente. Então eu vou explicar a teoria dele do manual, da obra antiga, que é a que normalmente as pessoas perguntam e é a que já apareceu em prova. Essa teoria da tipicidade conglobante, ele vai dizer que é um corretivo da tipicidade. De modo que essa teoria se situa aonde? Em que ponto do direito penal? No momento que nós discutimos as teorias que tratam da relação entre o fato típico e a ilicitude. Lembram dessas teorias? Teoria da ratio essendi, ratio cognoscendi, teoria dos elementos negativos do tipo. Pois bem, essa teoria ela está situada exatamente nesse contexto de teorias que analisam a relação, né, entre o fato típico e a ilicitude. E aí, o Zaffaroni vai dizer que, segundo, né, e essa teoria da tipicidade conglobante vai estabelecer que a conduta do agente só pode ser típica se ela não for fomentada ou imposta pela norma penal. Essas duas expressões são muito importantes, tá? Ela só vai ser típica se ela não for ou fomentada ou imposta pela norma penal. Não faz sentido que uma conduta fomentada ou imposta por uma norma seja típica. Então ele vai dizer que a tipicidade conglobante ela exige que a conduta seja adotada, seja contrária à norma. E aí que surge a expressão da antinormatividade, ou seja, para que exista tipicidade conglobante, a conduta seja contrária à norma. Seja, portanto, dotada do que o Zaffaroni chama de antinormatividade. Então a antinormatividade é uma premissa da tipicidade conglobante. Bom, qual que é a premissa, qual que é a lógica, né, do Zaffaroni? Eu não posso ter um ordenamento jurídico proibindo o que uma outra... Não posso ter uma norma proibindo o que outra norma fomenta, impõe, estimula. Ele vai dizer que isso não seria uma ordem normativa, mas uma desordem normativa. Então, por exemplo, um oficial de justiça que cumpre uma ordem judicial para sequestrar um determinado bem. É óbvio que, pela teoria tradicional, nós vamos dizer que esse oficial de justiça pratica um fato típico, porém, um fato lícito, abarcado por uma excludente de licitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. Ora, nessa hipótese, em que o oficial de justiça atua, o Zaffaroni fala, não faz sentido eu dizer que ele praticou um fato típico se eu tenho uma outra norma que está impondo que ele atue, que é a excludente do estrito cumprimento do dever legal. De modo que se ele não atuar, né, não cumprir esse dever, ele pode até responder por prevaricação. Então não faz sentido eu falar que isso é fato típico. Uma norma que obriga ele a agir. Tá? Se eu tenho uma norma que obriga ele a agir, não faz sentido que eu diga que essa conduta caracteriza fato típico. Então o Zaffaroni vai dizer que não faz sentido que essa conduta do oficial de justiça, por exemplo, seja uma conduta típica e que só depois eu diga que ela não é criminosa. E aí ele diz que ele age cumprindo um dever, portanto, não faz sentido que essa conduta seja típica, porque aí haveria uma contradição interna. Então ele vai dizer o seguinte, então essa é a primeira premissa, tá pessoal? A teoria da tipicidade conglobante não tem uma pretensão totalizante, ou seja, ela não se aplica a todas as excludentes da ilicitude. Ela só se aplica para aquelas excludentes em que a conduta é fomentada ou imposta. Exemplo, estrito cumprimento do dever legal. Eu vou dar mais exemplos daqui a pouco. E daí já é importante observar que a tipicidade conglobante não se aplica nem à legítima defesa, nem ao estado de necessidade. Por quê? Porque na legítima defesa e no estado de necessidade, o ordenamento não está te obrigando a agir, ele permite que você atue. Legítima defesa e estado de necessidade são meras permissões de agir, e portanto a teoria da tipicidade conglobante não se aplica a essas excludentes, a legítima defesa e estado de necessidade. Então muita gente começa a querer dar exemplo de legítima defesa ou estado de necessidade para aplicar a tipicidade conglobante, e já está errado, porque a teoria não se aplica para isso, segundo o próprio Zaffaroni. Então ele vai dizer que
Para que exista a tipicidade penal, que seria um gênero, eu preciso ter a união da tipicidade legal com a tipicidade conglobante. Não, na verdade, um gênero, né, mas uma categoria maior, eu preciso ter a união da tipicidade legal com a tipicidade conglobante. E aí tem até a fórmula lá no livro dele. Tipicidade penal é igual a tipicidade legal mais tipicidade conglobante. Porque a tipicidade conglobante ela exige que a conduta típica também seja dotada do que? De antinormatividade. Então essa é a ideia da tipicidade conglobante do Zaffaroni. É um corretivo da tipicidade legal, justamente para se evitar uma contradição interna. Não faz sentido, segundo ele, que uma conduta imposta ou fomentada por uma norma seja considerada fato típico. Mas, como eu falei, isso não se aplica para todas as excludentes. Pois bem, e Zaffaroni abandona a teoria da teoria indiciária, a ratio cognoscendi, que é aquela teoria segundo a qual o fato típico seria um indício da ilicitude? Não, ele não abandona a ratio cognoscendi, ele não abandona a tipicidade indiciária. Por quê? Porque nas demais hipóteses nas quais não se aplica a tipicidade conglobante, estado de necessidade e legítima defesa, ainda se adota a ratio cognoscendi, ainda se adota a tipicidade indiciária. E aí, Zaffaroni, então, ele estabelece que a tipicidade conglobante vai se aplicar para quais casos? Estrito cumprimento do dever legal, lesões esportivas, porque no caso, quando a gente fala aqui de esporte em que se fomenta o contato físico, esportes em que você tem que agredir o adversário, né? Então, estrito cumprimento do dever legal, lesões esportivas e intervenções cirúrgicas com fins terapêuticos. Nesses casos, a conduta é fomentada ou imposta. E, portanto, a gente vai dizer que o fato é atípico. A gente não vai dizer que o fato é típico, mas incide excludente, porque isso geraria, segundo Zaffaroni, uma desordem normativa. Essa é a ideia da tipicidade conglobante. Tá bom, pessoal? Indiquem os vídeos para as amigas, esse vídeo para as amigas, amigos. Sigam o canal e eu preciso que vocês deem o like aí para me ajudar. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau.